Teoria das cordas. Você em algum momento de sua vida deve ter ouvido falar dessa área de estudo da física, né? Mas a questão principal aqui é: você já se perguntou o que essa teoria defende? Por que ela é tão inusitada? Vamos dar uma pequena viajada nessa parte da física que causa tantas discussões até mesmo no meio acadêmico. Simbora? Antes de mais nada, queria agradecer ao seguidor aqui do canal que deu a sugestão desse vídeo lá no Discord. Valeu, Pesuto! Tamo junto! E se você tem alguma sugestão de vídeo, é só entrar no nosso Discord, que lá tem um canal específico para esse tipo de sugestão. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Pois bem, durante o século XX, Albert Einstein veio a formular uma das áreas da física mais importantes da história, a relatividade geral. Inclusive, temos vídeo aqui no canal sobre o assunto. Na teoria da relatividade, vemos que a gravidade nada mais é do que a aceleração causada pela distorção do tecido do espaço-tempo devido a grandes massas. Quanto maior é essa massa, maior a distorção no espaço e, portanto, maior a gravidade associada a ela. A questão principal aqui é que a relatividade não consegue explicar tudo relacionado à cosmologia. Por exemplo, o próprio Big Bang, apesar de haverem diversos estudos na área, não tem explicação dentro da relatividade. Por outro lado, temos que a mecânica quântica fez sua estreia durante o mesmo período. Inclusive, temos uma série de vídeos aqui no canal também falando sobre o assunto. Mas a questão é que, assim como a relatividade, a quântica também não consegue abranger tudo. E este é o caso da gravitação. Por conta disso surgiu a grande ideia: e se unificássemos as duas áreas? Visto que a própria relatividade já tinha se provado uma teoria muito bem aceita dentro da cosmologia. Sabemos atualmente que a quântica é uma das áreas da física mais bem-sucedidas da história. Mas unificar duas áreas que se provaram corretas não é algo simples, tá? É bonito pra gente falar assim, mas na prática é bem complicado. Para entender melhor essa questão, vamos pensar em um exemplo prático. Suponhamos que pegamos o nosso planeta e observemos a distância. Basicamente, devido à questão de escala, ele seria uma esfera perfeita. Mas se começarmos a dar zoom, podemos ver as imperfeições da superfície. E se continuamos a dar zoom, por exemplo, em uma praia, podemos notar a existência da areia. Se dermos zoom novamente, veremos as moléculas que compõem a areia, cada grão de areia no caso. Depois, os átomos. Depois as partículas como prótons, elétrons e nêutrons, e por fim teríamos as partículas fundamentais, como os próprios quarks. A mecânica quântica consegue trabalhar muito bem com esse tipo de escala em específico. Mas a questão aqui é o seguinte: as forças associadas nela não englobam a chamada força gravitacional. Conseguimos trabalhar com 3 das 4 forças fundamentais fazendo uso da quântica. Isso é, a força nuclear fraca, a força nuclear forte e a força eletromagnética. Mas não a força gravitacional. Então a ideia aqui sempre foi introduzir a teoria gravitacional mais bem aceita e comprovada, que seria a teoria da relatividade. Mas como que isso seria feito? Acontece que em 1919, Theodor Kaluza propôs uma ideia. E se os quarks propostos pelo modelo padrão pudessem ser divididos ainda mais, em estruturas menores ainda? Segundo a teoria das cordas, tais quarks seriam formados por filamentos unidimensionais, ou seja, em uma dimensão, de energia que vibram como cordas, sabe? Corda de violão, sabe? Tais vibrações seriam únicas e, portanto, cada combinação geraria uma partícula diferente. E nisso estaria o graviton, a partícula responsável por gerar a interação gravitacional entre corpos. Inclusive, quem propôs essa ideia de gravitação dentro
da quântica foi esse cara aqui, John Schwartz, em 1974. E nesse fato está a beleza da teoria, porque se a teoria das cordas se mostra correta, seria possível descrever tudo no universo, usando apenas uma única teoria. Por isso que a teoria das cordas seria uma promissora teoria de tudo. Por isso ela é inclusive chamada de a teoria de tudo. Mas aqui também estão situados alguns problemas, inclusive de caráter filosófico, hein? O primeiro problema é que, para que a teoria das cordas funcione, ela tem que admitir a existência de 11 dimensões, 10 espaciais e uma temporal. Ou seja, além das conhecidas 3 dimensões espaciais, largura, altura e profundidade, teremos 7 dimensões extras que não conhecemos e não temos acesso. Outro problema é o fato de que essas tais cordas estão muito além do nosso alcance observacional. Isso porque, teoricamente, tais cordas teriam um tamanho muito pequeno, o tamanho do comprimento de onda de Planck. Ou seja, 10 elevado a menos 35 metros. É muito pequeno. Muito pequeno mesmo. É tão pequeno que não conseguimos ter acesso a essa dimensão. Existem outras coisas que dizem respeito à teoria das cordas, como a questão do multiverso. E não estou falando aqui do CM, tá? A existência de mais de 20 dimensões. Sim, existem teorias que indicam mais de 20 dimensões dentro da teoria das cordas. A chamada corda cósmica, além de todo o formalismo matemático associado à teoria. Também temos a questão filosófica dentro da própria ciência, porque como a teoria das cordas até hoje não foi comprovada, existe a discussão se poderíamos considerar de fato ela uma teoria, já que não há qualquer evidência que comprove a sua existência ou evidência que refute ela. É uma ideia, né? Então fica essa questão. Ninguém sabe se é uma teoria ou se não é, e tem essa discussão até hoje no meio acadêmico. Mas acho que por hoje é só. E aí? Conhecia a teoria das cordas? Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Tamo junto e até!